Boa noite, meu amigo, minha amiga. Hoje eu vou te contar uma história que aconteceu nas estradas do Brasil. Uma história de paixão, desejo e encontros inesperados. O nome dele era Roberto, 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, mãos calejadas de tanto segurar o volante. Ele era caminhoneiro há mais de 20 anos, rodando o Brasil de ponta a ponta, levando cargas de Santa Catarina para todos os cantos do país. Roberto era divorciado há 5 anos. Morava sozinho num apartamento simples em Joinville. A solidão da estrada havia se tornado sua companheira mais fiel. Mas ele não reclamava, a vida na estrada era tudo o que ele conhecia. Até aquele dia de julho, quando tudo mudou. Roberto havia recebido uma carga para entregar em Salvador, Bahia. Eram quase 3.000 quilômetros pela frente. 3 dias de viagem, parando apenas para abastecer, comer e dormir algumas horas. A estrada estava tranquila naquela tarde. O sol começava a se pôr quando Roberto passou pela divisa, entre Minas Gerais e Bahia. Ele já sentia o cansaço pesando nos ombros, mas ainda faltavam algumas horas até Salvador. Foi então que ele viu a placa. Lanchonete da Jô, próximo retorno, comida caseira e atendimento especial. Roberto sorriu. Atendimento especial sempre chamava a atenção dos caminhoneiros. Ele fez o retorno e estacionou o caminhão em frente a uma lanchonete simples, mas bem cuidada. Luzes amareladas, mesas de plástico e o cheiro inconfundível de comida baiana no ar. E foi quando ele a viu pela primeira vez. Ela estava atrás do balcão, limpando copos com um pano branco. Pele morena, cabelos cacheados presos num rabo de cavalo alto, olhos amendoados que brilhavam mesmo sob a luz fraca da lanchonete. Ela usava uma blusa branca simples e uma saia florida que balançava a cada movimento. Roberto sentiu algo que não sentia há anos. Um frio na barriga, aquele aperto no peito. Ela levantou os olhos e sorriu. Um sorriso largo, caloroso, típico da Bahia. Boa noite, meu rei, seja bem-vindo. Vai querer o quê? A voz dela era doce, mas tinha um toque de calor que Roberto captou imediatamente. Ele se aproximou do balcão, tentando não parecer tão nervoso quanto estava. Boa noite, eu queria um prato feito se tiver, e um café bem forte. Ela piscou um olho para ele. Café forte eu tenho, sim, tão forte que você vai ficar acordado a noite toda. Roberto engoliu seco. Havia algo no jeito dela falar que o deixava sem ar. Ela se virou para preparar o prato, e Roberto não conseguiu desviar os olhos. A saia balançava enquanto ela se movia pela cozinha, e ele percebeu a graciosidade dos movimentos dela, cada gesto carregado de uma feminilidade natural. Você é de onde, meu rei? Ela perguntou, sem olhar para trás. Santa Catarina, Joinville. Ô, sulista, vim de longe, né? E vai até onde? Salvador. Entregaram uma carga. Ela se virou com o prato nas mãos e colocou na frente dele arroz, feijão, carne de sol, vinagrete e farofa. Tudo com um cheiro que fazia a boca de Roberto encher d'água. Meu nome é Joelma, mas todo mundo me chama de Jô. Prazer, Jô. Eu sou Roberto. Ela apoiou as 2 mãos no balcão e se inclinou levemente para frente, olhando nos olhos dele com um sorriso provocante. Roberto sentiu o coração acelerar. Gostou do prato, sulista? Roberto sentiu o rosto esquentar. Com certeza. Parece delicioso. Relaxa, meu rei. Aqui todo mundo é bem-vindo. Especialmente os bonitos. Ela piscou novamente e se afastou, deixando Roberto ali, com o coração batendo acelerado e as mãos suando. Ele começou a comer, tentando se concentrar na comida. Mas era impossível. Jô ficava indo e vindo pela lanchonete, servindo outros clientes, mas sempre passando perto dele, jogando olhares carregados de intenção. Em um determinado momento, ela passou por trás dele para pegar algo numa prateleira. O perfume dela passou como uma onda, envolvendo Roberto completamente. Era um cheiro de flores tropicais misturado com baunilha. Tá gostando da comida, sulista? Ela sussurrou perto do ouvido dele, tão perto que Roberto sentiu a respiração quente dela em sua nuca. Tá muito boa. Ele conseguiu responder, a voz rouca. Se você tá gostando dessa história, meu amigo, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque essa história ainda tem muito pela frente. Quando Roberto terminou de comer, Jô se aproximou novamente com a garrafa de café. Ela encheu a xícara dele, mas desta vez ficou ali, parada ao lado dele, tão perto que Roberto conseguia sentir o calor do corpo dela. Você vai dormir onde hoje? Ela perguntou, a voz baixa. No caminhão mesmo, sempre durmo lá. Jô mordeu o lábio inferior, pensativa. Então ela se abaixou, ficando na altura dos olhos dele. Sabe, eu tenho um quartinho aqui nos fundos.
Uso quando preciso descansar entre um turno e outro. Se você quiser, pode dormir lá. É mais confortável que o caminhão. Roberto sabia que aquele convite tinha um significado especial e, sinceramente, ele queria aceitar. Queria muito. Eu aceito. Obrigado. Roberto respondeu, a voz quase falhando. Jo sorriu e tocou levemente na mão dele, os dedos dela deslizando pelos dedos calejados de Roberto. Foi um toque elétrico que percorreu todo o corpo dele. Então espera eu fechar aqui. Falta meia hora. Roberto pagou a conta e ficou esperando, tomando café e observando Jo trabalhar. Cada movimento dela parecia calculado para provocá-lo. A forma como ela sorria para os clientes, a forma como balançava os quadris ao caminhar, o jeito que prendia o cabelo quando sentia calor. Finalmente, o último cliente saiu. Jo trancou a porta, apagou as luzes da frente e fez um sinal para Roberto segui-la. Eles atravessaram a cozinha e chegaram a uma porta de madeira no fundo. Jo abriu e acendeu a luz, revelando um quarto pequeno, mas aconchegante. Uma cama de casal com lençóis floridos, um ventilador de teto, uma cômoda velha e um espelho na parede. Assim que Roberto entrou, Jo fechou a porta atrás deles e encostou nela, os braços cruzados, olhando para ele com aquele sorriso provocante que já havia se tornado marca registrada. Então, sulista, vai ficar aí parado? Ou vai vir me beijar? Roberto não precisou de mais convite. Ele deu 2 passos largos e a puxou pela cintura, colando o corpo dela no dele. Jo ofegou de surpresa, mas logo envolveu os braços no pescoço dele. O primeiro beijo foi intenso. Era como se toda a tensão acumulada durante aquela hora na lanchonete explodisse de uma vez. As mãos de Roberto exploraram as curvas do corpo dela, enquanto Jo suspirava baixinho contra os lábios dele. Eles se perderam um no outro naquela noite. Entre beijos apaixonados, carícias intensas e sussurros ao pé do ouvido, Roberto e Jo descobriram uma conexão que ia muito além do desejo físico. Havia ali uma química rara, daquelas que a gente encontra uma vez na vida. As horas passaram sem que eles percebessem. Entre uma conversa e outra, entre risos e momentos de intimidade, eles foram se conhecendo de verdade. Roberto contou sobre o divórcio, sobre a solidão da estrada, sobre os sonhos que havia deixado para trás. Jo falou sobre como havia herdado a lanchonete da mãe, sobre o quanto era difícil trabalhar sozinha, sobre como sentia falta de ter alguém ao seu lado. Quando finalmente pararam para descansar, já passava das 3 da manhã. Roberto estava deitado de costas, Jo aninhada no peito dele, os dedos dela desenhando círculos preguiçosos no peitoral dele. Você vai embora amanhã? Ela perguntou, a voz baixa e sonolenta. Preciso entregar a carga em Salvador, até terça. E depois? Depois eu volto para Santa Catarina. Jo ficou em silêncio por um momento. Então ela se apoiou no cotovelo e olhou para ele, os olhos brilhando mesmo na penumbra do quarto. Você volta por aqui alguma vez? Roberto olhou para ela, para aqueles olhos amendoados, para aquele rosto que já estava gravado na memória dele. E ele percebeu que não queria que aquela fosse apenas uma noite. Eu posso voltar, se você quiser que eu volte. Jo sorriu, aquele sorriso caloroso que havia conquistado Roberto desde o primeiro momento. Eu quero muito. E assim começou a história de Roberto e Jo. Toda vez que ele tinha uma carga para o Nordeste, ele fazia questão de passar pela lanchonete dela. E toda vez era como se fosse a primeira, aquele sorriso largo esperando por ele, o abraço apertado, os beijos que faziam o tempo parar. Com o passar dos meses, o que era apenas atração física foi se transformando em algo muito maior. Roberto começou a sentir falta dela quando estava na estrada. Jo começou a contar os dias até a próxima visita dele. Eles conversavam por telefone todas as noites. Roberto contava sobre as cidades que visitava, sobre os perrengues da estrada. Jo falava sobre os clientes da lanchonete, sobre as receitas novas que estava testando. Mas o que eles realmente queriam dizer era: estou com saudade. E não vejo a hora de te ver de novo. 6 meses depois daquele primeiro encontro, Roberto estava fazendo mais uma viagem para Salvador. Mas desta vez ele tinha algo especial no bolso. Um anel de noivado simples, mas bonito. Quando chegou na lanchonete, Jo estava no balcão como sempre. Mas dessa vez ela o esperava ansiosa. Ela pulou por cima do balcão e correu para os braços dele. E Roberto a pegou no colo, rodando com ela. Jo! Ele começou, colocando ela no chão, mas segurando as mãos dela. Esses 6 meses foram os melhores da minha vida. Eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Jo sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas eram lágrimas de felicidade.
Roberto se ajoelhou ali mesmo, no meio da lanchonete, e tirou a caixinha do bolso. Quando abriu, revelando o anel que brilhava sob as luzes amareladas, Jo levou as mãos à boca, soluçando. Joelma, você aceita se casar comigo? Prometo te fazer feliz todos os dias da minha vida. Jo nem conseguiu falar. Ela apenas acenou com a cabeça freneticamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando finalmente conseguiu falar, foi apenas um sussurro emocionado. Sim, sim, eu aceito. Roberto colocou o anel no dedo dela e se levantou, beijando-a intensamente enquanto os poucos clientes que estavam na lanchonete aplaudiam e gritavam de alegria. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples em Joinville. Jo vendeu a lanchonete para um primo que queria investir no negócio, e ela se mudou para Santa Catarina para começar uma nova vida com Roberto. No começo, foi difícil. Jo sentia falta da Bahia, do calor, das pessoas. Mas Roberto estava sempre ali, apoiando, cuidando, amando. E aos poucos, Joinville foi se tornando o lar dela também. Roberto começou a fazer viagens mais curtas para poder passar mais tempo com a esposa. E quando precisava viajar longe, Jo às vezes ia junto, conhecendo o Brasil inteiro pela janela do caminhão. Eles transformaram o apartamento de Roberto num verdadeiro lar. Jo trouxe suas panelas, suas receitas baianas, sua alegria contagiante. Roberto trouxe seu amor, sua dedicação, sua vontade de construir uma família. 2 anos depois do casamento, veio a maior alegria. Jo descobriu que estava grávida. Roberto chorou quando ela contou. Chorou de alegria, de gratidão, de amor. Ele segurou a barriga dela, ainda plana, e fez uma promessa silenciosa. Seria o melhor pai que conseguisse ser. Nasceu uma menina, linda, saudável, com os olhos amendoados da mãe e o sorriso largo que derretia corações. Eles deram o nome de Maria, em homenagem à mãe de Jo, que havia falecido anos antes. Roberto reduziu ainda mais as viagens. Ele não queria perder nenhum momento da infância da filha. Eventualmente, ele vendeu o caminhão e comprou-se um pequeno armazém de distribuição, trabalhando perto de casa. A vida não era perfeita. Havia contas para pagar, preocupações do dia a dia, discussões ocasionais como todo casal tem. Mas no fim do dia, quando Roberto chegava em casa e via Jo na cozinha preparando um acarajé ou uma moqueca, quando pegava Maria no colo e sentia o cheiro de bebê, ele sabia que tinha tudo o que precisava. Às vezes, nas noites de sexta-feira, depois que Maria dormia, Roberto e Jo ficavam no sofá abraçados, relembrando como tudo começou. Você lembra daquela noite? Jo perguntava, aninhada no peito dele. Como eu poderia esquecer? Foi a noite que mudou minha vida. A minha também, sulista. A minha também. E tudo começou numa noite quente da Bahia, numa lanchonete de beira de estrada, com um olhar provocante e um sorriso cheio de promessas. O que parecia ser apenas mais uma parada de caminhoneiro cansado, se transformou na maior aventura da vida de Roberto. Porque às vezes o amor aparece quando a gente menos espera, no lugar mais improvável, com a pessoa mais inesperada. Roberto encontrou em Jo não apenas uma mulher bonita, mas uma companheira de vida, uma mãe dedicada, uma amiga fiel. E Jo encontrou em Roberto o amor que sempre sonhou, verdadeiro, sincero, para toda a vida. Hoje, 15 anos depois daquele primeiro encontro, eles ainda estão juntos. Maria já tem 12 anos e sonha em ser advogada. Ganharam mais 2 filhos, Pedro, de 8 anos, e Lucas, de 5. Roberto costuma dizer que foi a melhor carga que ele já transportou da Bahia. Jo sempre ri e dá um tapa de leve no braço dele, mas no fundo ela adora ouvir isso. Porque no final das contas, essa é a história do caminhoneiro e da baiana. Uma história de coragem para arriscar, de ousadia para mudar de vida, de amor que supera distâncias e diferenças. E essa foi a história do caminhoneiro Roberto e da baiana Joelma. Uma história de desejo, paixão e amor verdadeiro que resiste ao tempo. Se você gostou dessa história, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias incríveis. Conta aqui nos comentários. Você acredita em amor à primeira vista? Boa noite e até a próxima!